Eu gostaria de usar esse texto que nós lemos no início para a nossa reflexão neste primeiro momento, e depois eu darei as instruções. Nós estamos no primeiro ato aqui do presbitério nesta manhã, realizando a reorganização formal da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Depois nós teremos segundo momento, que será a Assembleia para a eleição de oficiais, e depois um terceiro momento, que será a posse dos oficiais, ok? Mas nesse primeiro momento nós vamos fazer um exercício devocional, e esse exercício devocional, ele serve para todos os outros momentos que virão a seguir. Atos capítulo 2, os versículos de 42 a 47, nós já lemos, e eu quero, nesse momento, convidá-los para que a gente reflita um pouco sobre o ensino deste texto. Atos capítulo 2 é para nós sempre uma referência, porque quando nós pensamos em igreja, nós vamos diretamente lançar o olhar sobre esta igreja que nasceu em Jerusalém, logo depois dos eventos de Pentecostes. Nós chamamos essa igreja de igreja primitiva, e ela é para nós referência de padrão, fundamentos sobre os quais a igreja do Senhor Jesus foi estabelecida. E sempre que nós tivermos algum momento de turbulência na nossa vida como igreja, nós devemos voltar a estes fundamentos, porque esses fundamentos são seguros para a nossa vida e para a nossa igreja. Sempre quando eu medito ou falo sobre esse texto, eu gosto de fazer uma delimitação de onde nós vamos aplicar esse texto. É sempre bom pensar que existem dois âmbitos em que nós somos igreja. Primeiro, eu sou igreja no âmbito pessoal, porque eu sou o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos de pedra, ele habita em templos feitos de carne. Foi assim que o Senhor fez conosco por meio de Cristo Jesus. Ele não só nos redimiu por meio do sacrifício da cruz, mas colocou dentro de nós o Espírito do Senhor. E nós passamos a ser santuários de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vós sois santuários de Deus, ou seja, é o lugar da habitação do Senhor. Nós somos igreja, individualmente, cada um de nós é a igreja do Senhor Jesus. Mas nós somos também igreja enquanto coletividade, quando um grupo de pessoas se reúne em torno da mesma fé, servindo ao mesmo Deus, nós chamamos isso de igreja. E os princípios desse texto, eles são aplicáveis nesses dois âmbitos da nossa vida. No âmbito pessoal e também no âmbito coletivo. E eu gostaria de refletir com vocês sobre ele pensando assim. Lucas está escrevendo este livro que inicialmente era o segundo volume do Evangelho de Lucas, né? Depois recebeu esse nome de Atos. Primeiramente recebeu o nome de Atos do Cristo ressurreto, através dos apóstolos. Depois convencionou-se chamar de Atos dos Apóstolos, e hoje a gente só faz a referência de Atos, né? Mas esse livro, ele retrata, é um livro de história, retrata as ações de Deus através dos apóstolos e através da igreja, lá no primeiro século, um século difícil, especialmente para o surgimento da igreja, porque surgiu dentro de um império, e surgiu dentro de uma cultura extremamente religiosa, que era a cultura dos judeus que não receberam a Cristo Jesus, e por isso existia uma religião oficial ali, no lugar onde a igreja foi fundada. Já existia uma igreja ali, e existia um império, e um império que buscava culto de todos os seus servos e conservos, culto ao imperador, que também herdou dos persas e dos medos a cultura de considerar o imperador um deus. E então a igreja do Senhor Jesus nasceu dentro de um ambiente profundamente religioso, com duas grandes religiões. Uma religião era o império, e a outra religião era o judaísmo. E dentro deste ambiente, esta igreja começa, sob a orientação dos apóstolos, que por sua vez orientavam a igreja que tinha surgido, segundo a orientação que tinham recebido de Cristo Jesus e o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento. E segundo estas orientações, esta igreja começou.
E esta igreja, no final do capítulo 2, versículo 42, nós não sabemos quanto tempo exatamente se passou entre aquela primeira pregação de Pedro, lá no dia de Pentecostes, em que 3.000 foram batizados. Então, do versículo 41 para o versículo 42, nós não sabemos exatamente quanto tempo se passou. Sabemos que não é ato contínuo, não é a retratação do mesmo dia, nem da mesma semana. Algumas coisas já tinham acontecido durante esse tempo, porque Lucas retrata uma realidade já estabelecida da igreja. Então, ele está retratando como a igreja estava vivendo. Então, não é resultado de observação de um único dia. Lucas era um historiador, ele não escrevia baseado apenas na observação de um dia, ele fazia pesquisa, ele estudava. Então, quando ele escreveu, obviamente já tinha passado um bom tempo sobre isso, e os fatos que ele está relatando aqui não são fatos cronologicamente sucessivos em horas e em dias. É possível que até anos tenham se passado entre este versículo 41 e este versículo 42. Mas o fato é que ele vai retratar a igreja, e ele vai retratar a igreja de uma das formas mais belas que nós encontramos em toda a Bíblia, a maneira como essa igreja vivia. E o primeiro aspecto da retratação dele, eu quero tentar ser objetivo, coisa que não é própria minha, mas o primeiro aspecto que ele relata aqui é que esta igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino que era realizado dentro desta igreja, e a formação espiritual desses cristãos, a educação que era passada para eles, era o ensino dos apóstolos, ou seja, eles estavam sendo educados de acordo com aquilo que os apóstolos estavam transmitindo. Estes apóstolos são a autoridade para falar dentro da igreja, estes aqui, porque eles receberam diretamente de Cristo, e o que eles recebiam de Cristo, eles ensinavam para o povo, e eles ensinavam de uma maneira como ninguém mais pôde fazer, porque esses apóstolos também são autores dos livros do Novo Testamento, eles foram inspirados por Deus para escrever, e então eles ensinavam com uma autoridade que nunca foi superada por ninguém, e esta autoridade apostólica estava fundamentada sobre duas grandes pedras. A primeira, o Antigo Testamento, o testamento de Deus deixado para o povo na velha aliança. E o segundo, a mensagem do Evangelho deixado por Cristo Jesus da nova aliança. Sobre este firme fundamento, eles estavam educando a igreja. Especialmente os apóstolos tinham a oportunidade, o privilégio de ensinar, inclusive o Antigo Testamento para a igreja, debaixo da explicação que o próprio Senhor Jesus tinha dado. Muita gente conhecia o Antigo Testamento. Aliás, os judeus eram especialistas no Antigo Testamento. Mas quando Jesus falou com os apóstolos, Jesus começou a recitar o Antigo Testamento e interpretá-lo. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 5 e capítulo 6, o Senhor Jesus está constantemente dizendo: ouviste o que foi dito? Eu vos afirmo. Ele não está desdizendo o que Moisés disse, mas ele está interpretando corretamente, coisa que o judaísmo não conseguia fazer. E ele interpretou corretamente para os apóstolos. Os apóstolos tiveram o privilégio de serem orientados por Cristo Jesus na interpretação do Antigo Testamento, e não só isso, esses apóstolos no dia de Pentecostes, eles receberam a habitação do Espírito Santo, coisa que todo cristão a partir de então passou a ter, por causa da promessa que o Senhor Jesus fez. Mas não só com a orientação que eles receberam de Jesus, mas agora iluminados pelo Espírito Santo de Deus, eles usavam o Antigo Testamento, o Evangelho que eles tinham recebido e as cartas que eles começavam a escrever para orientar a igreja. E a igreja era ensinada na doutrina dos apóstolos. Hoje nós temos um privilégio muito grande, porque nós temos essa doutrina toda registrada aqui, Antigo e Novo Testamento, velha e nova aliança. Palavra do Antigo Testamento, dos profetas, e palavra do Novo Testamento, dos evangelhos e das cartas e das epístolas. E o que esta igreja primitiva tem a nos ensinar a respeito de como ser igreja, uma igreja viva, uma igreja saudável, é que uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja firme, forte, é uma igreja que está bem fundamentada sobre a palavra do Evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina dos apóstolos. E a nossa igreja, especialmente a nossa igreja presbiteriana do Brasil, ela segue os princípios da reforma, lá do século XVII,
Princípios esses que foram estabelecidos, colocando como primeira ordem, princípio máximo, elementar, para que uma igreja seja chamada de igreja cristã, é que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Só a Escritura. Não é o experiencialismo, não é o pragmatismo. Pragmatismo é uma palavra que não é muito conhecida, mas o que ela expressa é muito comum e é o que nós fazemos o tempo inteiro em todas as outras esferas da nossa vida, ou quase todas. O pragmatismo, ele propõe o seguinte, que você tem que fazer aquilo que dá certo. E nós fazemos isso em tudo na nossa vida. A gente faz o quê? Faz o que dá certo. Basta a gente descobrir que 10 pessoas fizeram uma coisa e funcionou, que a gente vai e quer fazer igual. É assim que a sociedade se desenvolve hoje, no mundo inteiro. Ah, mas não é correto. Ah, mas dá certo. Ah, mas não é certo. Mas dá certo. O pensamento pragmatista é exatamente esse. Nós não podemos reger a nossa vida, deixar a nossa vida ser orientada pelo que dá certo. Olha, está todo mundo fazendo assim e está sendo bom. Mas não é isso que determina, o fato de dar certo não determina se uma coisa é boa ou ruim, se o que está sendo feito é correto ou não. O que determina se uma coisa é correta ou não é se ela é verdadeira. E especialmente para nós cristãos, o que determina o que é uma igreja cristã de verdade não é a minha opinião, não é aquilo que tem dado certo em muitas denominações. O que determina uma igreja verdadeira e a maneira como uma igreja deve se conduzir é a doutrina dos apóstolos, é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. Por isso, os nossos símbolos de fé, eles preceituam para nós que se você abrir a sua confissão de fé no primeiro capítulo, no parágrafo 9, você vai ler lá, que para todo tipo de disputa sobre quaisquer assuntos, a palavra de Deus é o juiz final sobre esses assuntos. Porque nós cremos que a palavra de Deus é a regra única de fé e de prática para a nossa vida. E uma igreja saudável é assim, a igreja primitiva era assim. A doutrina, o ensino, a educação, bem fundamentada sobre a palavra de Deus, era a principal marca dessa igreja. Mas não era só isso, essa igreja também estava fundamentada sobre outras marcas importantes para que uma igreja seja igreja. O versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E essa comunhão, ela é descrita também de forma mais detalhada no versículo 46, quando diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, especialmente essa parte, eles partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. Além disso, o versículo 43, 44 e 45 44 e 45 parecem descrever um dos aspectos desta comunhão que eles viviam. A segunda marca dessa igreja é que essa igreja é uma igreja que vivia em comunhão. E viver em comunhão significa o quê? Bom, a palavra comunhão aí, que é usada nos 2 versículos, é a palavra koinonia. A palavra koinonia, ela é usada para expressar comunhão em 2 aspectos principais. O primeiro deles é a comunhão com Deus, é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É a comunhão através dos meios de graça que nós desfrutamos juntos. Então, aquela igreja perseverava na comunhão, por quê? Porque aquela igreja estava em comunhão com Deus, por meio das orações, por meio da palavra, por meio da adoração, por meio da ceia do Senhor. Ou seja, aquela igreja, ela em comum, todos tinham a mesma coisa, todos ali foram comprados com o sangue de Cristo Jesus. Todos desfrutavam de paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Todos foram justificados diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Todos tinham os seus corações fortalecidos pela presença do Espírito Santo dentro deles. Todos estavam juntos na adoração ao Senhor, na fé, na esperança, naquilo que eles estavam vivendo. Então esta comunhão, em primeiro lugar, é aquela comunhão preciosa que foi comprada com o sangue de Cristo Jesus lá na cruz. Mediante o sacrifício de Cristo na cruz, nós temos paz com Deus, nós temos
comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aquela igreja estava unida nisso, eles criam nisso, eles acreditaram na obra de Cristo Jesus, eles acreditaram na pregação dos apóstolos, e eles desfrutavam da graça do Senhor, e por isso eles tinham comunhão com Deus. Uma vez que eles estavam em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, é natural que houvesse também comunhão entre eles, entre os irmãos. E aí vem o segundo aspecto dessa comunhão, que esse termo koinonia, ou a expressão koinonoko, é uma expressão que significa literalmente generosidade. E esta comunhão deles tinha a ver com ter tudo em comum. Ou seja, eles não tinham como seu, ou propriamente seu, aquilo que estava debaixo da sua responsabilidade, mas eles consideravam que o que era deles e era de quem mais precisasse. Eles consideravam que esta comunhão que eles tinham com Deus era tão profunda, que eles deveriam não apenas compartilhar a fé, mas eles deveriam compartilhar tudo que fosse necessário. É interessante porque se nós olharmos o contexto, quando essa igreja surgiu, ela surgiu exatamente num evento, que é um evento que reunia pessoas de várias regiões, que vinham para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Quando terminava essa festa, obviamente cada um voltava para a sua casa. Mas por causa dos eventos especiais deste Pentecostes aqui, especialmente, por causa desses eventos especiais, por causa daqueles 3.000 convertidos, é bem provável, a maioria dos comentaristas diz que muita gente ficou em Jerusalém. E muita gente ficou em Jerusalém e ficou inclusive sem lugar para morar. Porque é gente que nem voltou para ver o que tinha deixado. Gente que virou as costas para aquela vida que tinha anteriormente e ficou ali em Jerusalém. E é bem provável que um dia depois desses eventos de Pentecostes, do batismo de 3.000 pessoas, tinha um bocado de gente lá que não tinha aonde ficar. Estava hospedada na casa de amigo, na casa de parente, na casa de desconhecido, mas tinha gente espalhada ali. E em pouco tempo isso se tornou, obviamente, um grande e grave problema. E então, especialmente naquele ambiente, não foi criada uma lei, um preceito bíblico, que quem tem muito tem que vender e dividir com quem tem pouco, não é isso que foi criado aqui. Mas esse texto diz que havia tanta generosidade, havia tanta koinonia no coração daqueles cristãos, que aqueles que tinham um pouco mais viram a necessidade dos que não tinham nada, e eles venderam e trouxeram para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem usar no atendimento daqueles que não tinham, para que todos tivessem a mesma condição. Esse não é um ensino que eu vou chegar aqui para vocês e falar assim, olha, quem tiver mais aí, por favor, essa semana você precisa vender e trazer para a gente dividir. Não, não é isso. Mas o que esse ensino está dizendo, o que esse texto está nos dando é um exemplo do que é comunhão de verdade. Comunhão é quando eu não consigo me sentir bem, tendo conforto, tendo tudo, tendo as coisas do meu interesse, sabendo que existe alguém que crê no mesmo Deus que eu creio, vai para o mesmo lugar que eu vou, adora o mesmo Senhor que eu adoro, e essa pessoa está vivendo uma situação ruim. Então aquela igreja é uma igreja que se unia para socorrer uns aos outros. Ou seja, eles consideravam a necessidade do outro em primeiro lugar. E eu estive aqui alguns meses atrás, eu usei um texto falando exatamente sobre isso. E o próprio Senhor Jesus nos deu exemplo disso, quando ele estava na glória, mas ele não usou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e veio aqui, para nos socorrer. Ter comunhão, irmãos, ter comunhão é primeiramente desfrutar da graça maravilhosa do Senhor, que nos faz ter comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, mas é continuar, não é parar aí. Bom, agora eu tenho comunhão com Deus, então, ótimo, beleza. Não, agora eu vou olhar horizontalmente. Existem pessoas ao meu lado, e essas pessoas creem no mesmo Deus que eu creio. Elas servem ao mesmo Senhor. Nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma mesma família, nós vamos morar no mesmo lugar. Eu não posso deixar que essa pessoa sofra para simplesmente deter nas minhas mãos bens, direito, vontade, poder, opinião. Por isso que o apóstolo Paulo fala da importância do amor nas relações. Cristãos de verdade amam.
E eu gosto de uma afirmação que uma vez o reverendo Augusto Nicodemos fez. Ele falou, olha, verdadeiro avivamento, sabe como é que você identifica? Não é pelo barulho, não é pela música, não é pelo choro na hora do louvor. Não é por isso. Verdadeiro avivamento você identifica quando você enxerga gente vivendo em comunhão. Quando eu considero uma pessoa diferente de mim, superior a mim mesmo, ao ponto de eu abrir mão do meu direito, para que essa pessoa não seja ofendida, isso é avivamento. Porque de outro modo, nenhum de nós faz isso. Nós gostamos de deter o nosso direito nas nossas mãos, os nossos recursos, o nosso poder. Nós gostamos de ter domínio sobre os outros. Mas a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, é um povo que ama a comunhão. Então ninguém quer dominar ninguém, muito pelo contrário. A igreja do Senhor Jesus quer compartilhar, não quer tomar, não quer dominar, ela quer compartilhar. E é isso que essa igreja fazia, ela compartilhava do amor do Senhor, e ela compartilhava amor uns com os outros. É assim que eles viviam. Então, eu não estou dizendo aqui que existe uma regra aqui que você tem que sair daqui hoje e vender seus bens e dividir com quem não tem, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos ser movidos por uma comunhão tão profunda que se o irmão precisar de abraço, e eu tenho abraço para dar, é abraço que eu vou dar. O que eu não vou poder fazer é ficar de braço cruzado. Se o irmão meu precisa de ouvido, e eu tenho, então é ouvido que eu vou dar. Mas eu não vou deixá-lo no isolamento. Se o irmão meu precisa que eu vá lá chorar junto com ele, então é chorar, nós vamos lá chorar junto. Vai ter um dia que nós vamos se reunir para rir junto. Mas se é para chorar, nós vamos chorar junto. Se é para lutar junto, nós vamos lutar junto. O dia que for para sair de férias e festejar junto, nós vamos festejar junto. Isso é comunhão. E uma igreja saudável é uma igreja que sabe disso. Uma igreja avivada não é uma igreja que faz muito barulho, não é uma igreja que faz muito movimento. Muita gente não é sinônimo de avivamento. Mas comunhão e perseverança na doutrina dos apóstolos, isso é sinal de uma igreja viva, de uma igreja avivada, de uma igreja que está sendo trabalhada pelo Senhor Jesus. Além disso, esta igreja era uma igreja que tinha unanimidade na adoração. A palavra unanimidade é uma palavra difícil de usar, porque é difícil você conseguir isso. Unanimidade. É algo quase que singular. Mas na igreja do Senhor Jesus existe. Existe por quê? Porque é uma igreja que só tem um Senhor. É uma igreja que sabe que o propósito principal do homem é glorificar a Deus. É uma igreja que sabe que nós somos criaturas e temos um Criador. É a igreja que sabe que nós estávamos perdidos e temos um Salvador. Por isso essa igreja adorava. E essa adoração deles, além de unânime, era uma oração singela, era uma adoração formal, era uma adoração informal. Dá para falar muita coisa sobre a adoração deles. Mas é interessante o seguinte, eles todos participavam de uma religião que precisava de reforma, mas essa religião não passou por reforma. Então o texto diz que eles perseveravam unânimes nas orações. Eles iam lá ao templo e oravam. Só que eles não continuavam lá na hora dos sacrifícios, porque eles sabiam que o sacrifício definitivo já tinha sido feito por Cristo. Então eles eram unânimes no templo, nas orações. Depois eles saíam das orações e eles se reuniam para partir o pão em casa. Ou seja, enquanto os judeus e os judaizantes estavam realizando os sacrifícios do templo, eles iam para as casas para partilhar o pão. Esse partir o pão tem dois momentos. O primeiro momento é a ceia do Senhor, como nós temos hoje. E o segundo momento era uma refeição, que é chamada de refeição ágape, que eles faziam, que era realmente você compartilhar. Era o famoso, cada um leva o seu lá e a gente junta os pratos, né? E eles faziam isso. Reuniam-se em vários grupos, iam um grupo para a casa de um, para a casa de outro, acho que ia um apóstolo para lá, outro apóstolo para cá, e juntavam, não sei muito bem como é essa divisão, porque Lucas não entra em detalhes, mas Lucas diz que eles iam lá, oravam juntos, e depois eles vinham aqui, partilhavam o pão juntos, lembravam do que Cristo tinha feito, e a ordem que ele tinha dado de relembrar disso, e de se alimentar da obra de Cristo Jesus, e depois eles continuavam a refeição deles, e havia singeleza no coração. Veja como essa igreja era equilibrada. Ela dava atenção para aquilo que era formal, que era a participação dela no culto, na igreja. Eles não racharam, eles não saíram da igreja. A igreja não estava do jeito que eles gostariam que estivesse, mas eles permaneceram lá. Eles não saíram de lá.
Nem tudo que era feito lá eles concordavam, então eles participavam daquilo que estava correto. E depois eles vinham para suas casas e terminavam. Vejam isso, vejam quanta maturidade havia nessa igreja que tinha acabado de nascer. Quanta maturidade havia no ensino dos apóstolos. Eles permaneceram. E eles unanimemente iam à igreja, ninguém faltava, não ia um grupo um dia, outro dia. Eles permaneceram unânimes nas orações. Iam lá e oravam. Depois iam para casa. Depois terminavam. Isso é maturidade cristã. Isso é amor por Deus. Isso é respeito na adoração ao Senhor. Mas daí eles saíam de lá e eles faziam uma adoração informal. O texto diz que eles partiam o pão e em cada alma havia singeleza de coração. Havia uma alegria neles que não era uma alegria espalhafatosa, como tem gente por aí falando que a adoração tem que ser um louvor espalhafatoso. Não tem nada disso não. Havia uma alegria no coração deles e eles faziam essas coisas com singeleza de coração. Era verdadeiro. Então eles se alegravam juntos, eles comiam juntos, eles sorriam juntos. Porque havia alegria no coração deles. Eles não só adoravam a Deus quando eles estavam na igreja, eles adoravam a Deus quando eles estavam na casa deles. A verdadeira adoração que nós devemos experimentar é essa. É uma adoração que de maneira mais formal ela acontece aqui na igreja, e de uma forma informal ela continua acontecendo quando eu saio de dentro da igreja. É interessante que nós vivemos numa época em que a gente fica tentando torcer as coisas. Como a gente quer fazer tudo aqui, nessas 2 horas que a gente passa dentro da igreja, tem uma ala da igreja que vem para cá e quer tudo muito formal. Tem outra ala da igreja que vem para cá e quer tudo informal. Sabe o que é isso na realidade? Na realidade, isso é tentar transferir o que é da minha vida cotidiana, tudo para cá, para que eu não tenha obrigação nenhuma lá. E a vida nossa não é assim. Nós temos as obrigações que nós temos em comum, em conjunto. Nós fazemos semanalmente nossa adoração aqui juntos. A palavra de Deus diz que nós devemos nos congregar. Então nós viemos para cá e nós congregamos. E no momento de adoração congregacional existe uma formalidade. Por quê? Porque essa adoração ela tem que agradar primeiramente a Deus, mas ela tem que ser acessível para idoso e para criança. Então eu não posso fazer uma coisa que só jovem gosta, uma coisa que só idoso gosta, ou que só criança gosta. Eu tenho que fazer uma coisa que todos gostem. Até porque o princípio não é eu gostar, o princípio é Deus gostar. E depois tem que ser alguma coisa que uma criança, um adulto, um jovem, um idoso consiga fazer. Então aquele cântico que dá para ser cantado por todas as faixas etárias, ele é bom. O hino que dá para ser cantado por todas as faixas etárias, ele é ótimo, ele é excelente. A pregação que dá para ser entendida por toda a faixa etária é ótima, é excelente. Porque aqui é um momento em que nós estamos em congregação. Aí quando eu saio daqui, aí eu posso adorar a Deus com o meu trabalho, posso adorar a Deus com as minhas refeições, posso adorar a Deus com os meus amigos, posso adorar a Deus com as minhas brincadeiras, com a minha família. Há muitas maneiras de agradar a Deus e de adorar a Deus. De forma formal e de forma informal. Uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, que sabe fazer as duas coisas. Aqui faz o que cabe aqui. Em casa faz o que cabe em casa. Né? Em casa você não precisa vestir um terno para o momento da adoração, especialmente no caso dos pastores. Né? Em casa dá para ficar de bermuda e camiseta e assim mesmo cantar um cântico em casa. Né? Conversar com os amigos, fazer uma comida, fazer a limpeza da casa como se estivesse fazendo para o Senhor. Né? Isso é ser igreja, é entender que a adoração é para ser constante, mas é para fazer isso de maneira ordenada, com bom senso. Esta igreja então, gente, era uma igreja que evangelizava pela vida. O texto diz que eles contavam com a simpatia das pessoas. Por quê? Porque eles eram autênticos. Diferente do judaísmo, que em muitas ocasiões foi considerado, até o próprio Senhor Jesus os criticou pela falta de autenticidade, pela hipocrisia deles. Diferente dos judeus, do judaísmo, esta igreja é uma igreja coerente. Era uma igreja que vivia o que acreditava, e o que ensinava, e o que pregava. E por causa dessa autenticidade dessa igreja, ela contava com a simpatia das pessoas. E o Senhor Jesus ia convertendo corações. Corações convertidos, eles iam sendo acrescentados à igreja dia a dia. Essa igreja é uma igreja que vivia relacionamentos transformados. Transformados por causa da obra de Deus dentro dela. E uma vez eu li um autor,
chamado John Stott, ele dizia o seguinte, ele falava, às vezes nós queremos forçar conversões, nós não podemos, porque quem converte o coração do homem é Cristo. Aí, nós queremos forçar conversões porque nós queremos uma igreja cheia. E aí, esse texto diz que quem converte é Cristo, nós sabemos. E esse texto diz que quem acrescenta os membros a uma igreja é o Senhor. Quando nós homens tentamos forçar, acrescentar pessoas a uma igreja, nós vamos adoecer uma igreja. Porque quem acrescenta pessoas salvas a uma igreja é Cristo. A igreja ela tem que viver o Evangelho. A igreja ela tem que ser autêntica, ela tem que pregar e viver. Ela tem que proclamar o Evangelho. Quem vai converter o coração é Cristo. E Cristo vai levar essas almas para a igreja que Ele quer. Agora, pense você. Se você é pai de uma grande família e você tem que colocar os seus filhos dentro de outras famílias, você vai querer colocá-los em famílias saudáveis ou em famílias doentes? Às vezes nós queremos muito que a nossa igreja cresça. Eu costumo falar isso entre nós líderes presbiterianos, às vezes em reuniões de conselho. Nós queremos muito que a nossa igreja cresça. Mas a nossa igreja crescer não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. E Deus, como um bom pai, Ele vai colocar os seus filhos aonde? Em famílias saudáveis ou em famílias doentes? Por isso nós precisamos viver como uma igreja saudável, como uma igreja viva. E uma igreja viva persevera na doutrina, uma igreja viva persevera na comunhão, e uma igreja viva persevera na adoração. E aí, o resto é com Deus. O resto é com Deus. É vivendo assim que nós evangelizamos. Nós evangelizamos mais do que com palavras, inclusive, quando nós vivemos isso. E é o que acontecia com essa igreja aqui. E eu gostaria de deixar essa palavra com vocês para que nós nos lembrássemos, todos nós nos lembrássemos disso. Que nós precisamos viver como uma igreja saudável. Eu, agora voltando e encerrando. Eu, como indivíduo, preciso ser uma igreja saudável. O que tem orientado a minha vida? Eu tenho vivido em comunhão com Deus, eu tenho desfrutado desta comunhão, eu tenho vivido em comunhão com os meus irmãos. Eu tenho adorado a Deus, como é dever meu. Aplicando a coletividade, nós como igreja coletiva, temos sido orientados e dirigidos pela palavra de Deus, ou pelas nossas opiniões, ou pela opinião de um ou de outro? O que tem dirigido a nossa congregação, a nossa igreja? Tem que ser a palavra de Deus. Para ser uma igreja saudável, tem que ser a palavra de Deus. Nós temos desfrutado desta comunhão com Deus, temos desfrutado desta comunhão uns com os outros, nós temos adorado verdadeiramente a Deus? Que é esse o ponto. Eu preciso ser uma igreja saudável se eu quero crescer. E nós podemos pedir a ajuda do Senhor, porque eu tenho certeza que tanto você, como eu também respondi aqui para mim mesmo, que se depender de mim mesmo, eu sempre terei dificuldade com a doutrina, eu sempre terei dificuldade com a comunhão, e eu sempre terei dificuldade com a adoração, porque nós somos insuficientes. Por isso nós precisamos orar e depender de Deus todos os dias da nossa vida. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, cubra a nossa insuficiência com a suficiência de Cristo, com a suficiência da sua palavra. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a te conhecer mais, ajude-nos a desfrutar de todos os aspectos dessa comunhão com o Senhor, ajude-nos a te adorar, a lembrar do Senhor, dos teus poderosos feitos, do cuidado, do sustento, do teu poder, da tua soberania. Ajude-nos a lembrar destas coisas, para que a gente possa te adorar. Se nós vivermos assim, com o auxílio do Senhor, eu tenho certeza que espaços como esse de vocês aqui, como o nosso, de cada uma das nossas igrejas, em pouco tempo serão pequenos para a quantidade de pessoas que Deus vai acrescentar ao nosso rebanho. Porque Deus tem acrescentado cristãos a muitos rebanhos ao redor do mundo, até mesmo na nossa cidade. Se não tem acrescentado tanto assim para nós, é porque nós precisamos ainda nos recuperarmos e nos curarmos e vencermos alguns obstáculos ainda. Mas na graça do Senhor, contando com o favor do nosso Deus, eu tenho certeza que nós vamos vencer. Eu tenho certeza que nós vamos
no nome de Jesus, atravessar isso e vamos ser sempre uma igreja saudável e viva, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Eu quero orar nesse momento, encerrando essa parte devocional, e depois nós vamos para a leitura das instruções e o primeiro ato formal, que é o ato da organização da igreja. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos faz lembrar, ó Deus, desta referência boa que o Senhor nos deu. O Senhor nivelou, ó Pai, quando o Senhor plantou a Sua igreja, a igreja da nova aliança, o Senhor nivelou-a num padrão excelente para que nós pudéssemos, ó Deus, ter uma boa referência. E nesta manhã nós Te louvamos por podermos usar esta referência para a nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a ser uma igreja assim, a ser uma igreja, ó Deus, dirigida pela Tua palavra, orientada pela Tua palavra, porque o Teu Filho Jesus é o cabeça da igreja, e nós não podemos dirigir, nós não podemos participar, nós não podemos servir a uma igreja se ela não estiver corretamente orientada pela Tua palavra. Por isso ajuda-nos, ó Deus, tanto no nosso particular quanto no coletivo. Ajuda-nos a nos alimentarmos da Tua palavra e deixarmos que ela oriente a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutarmos cada vez mais de uma íntima comunhão com o Senhor, e que esta comunhão com o Senhor influencie diretamente a comunhão nossa uns com os outros, para que nós vivamos realmente tendo tudo em comum, considerando um ao outro superior a nós mesmos, amando de verdade e de fato. E que o Senhor nos ajude a Te adorar em todos os momentos da nossa vida. Nesses momentos, quando adoramos formalmente ao Senhor, juntos, unidos, como igreja. E nos momentos, ó Deus, que nos reunimos em casa e adoramos o Senhor em casa, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os momentos devocionais de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a viver assim, ó Deus, aprendendo, desfrutando da comunhão e adorando o Senhor. E, ó Deus, evangelizando com a vida, evangelizando com a Tua palavra. E que o Senhor, enquanto isso, acrescente-nos, ó Pai, aqueles que forem sendo convertidos pela ação extraordinária do Teu Espírito, da Tua palavra. Que assim, ó Deus, o Senhor abençoe esta igreja neste lugar. Que ela seja uma igreja viva e uma igreja saudável sempre, para a honra e glória do Senhor. E no nome de Jesus nós Te pedimos isso. Amém.